Esse é o texto maravilhoso. Essa é a oferta do nosso Salvador. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Normalmente, nós lemos esse texto, e eu já li, e mesmo assim também já apliquei muitas vezes esse texto, falando do momento. Estamos na reunião, e normalmente falamos: você chegou cansado, sobrecarregado, eis a palavra de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O perigo é nós tomarmos esse texto sempre como uma ocasião pontual, tipo assim: pastos verdejantes, vim, comi, me satisfiz e voltei, depois eu volto para cá de novo, depois eu vou, depois eu volto. Águas tranquilas, fui, matei a minha sede, me levantei e saí. Esse texto aqui fala de algo muito mais maravilhoso e abrangente. Nós vivemos uma realidade de opressão sob vários tipos de julgos. Mas Jesus fala, e aqui quando ele menciona nesse texto, ele está falando sobre o peso, o fardo, as coisas desagradáveis proporcionadas pela religião, pela forma como a lei, a palavra de Deus era aplicada sobre o povo. Na verdade, havia uma perseguição constante sobre Jesus Cristo, porque o Senhor chegou falando sobre a mesma palavra de modo diferente, trazendo leveza e construindo um caminho novo, abrindo os olhos para uma nova visão, havia uma nova ótica. Nesse sentido foi que Jesus falou. Em outros lugares ele fala que os fariseus atavam fardos pesados, davam às pessoas deveres que eles próprios não cumpriam. Então, nesse sentido, Jesus fala de uma nova maneira de caminhar, de uma nova maneira de viver. Mas se a gente for pensar em julgos, há muitos julgos. Naquela época havia o jugo romano, a opressão romana, da nação que escravizava, que subjugava não apenas a de Israel, mas vários outros povos. E se nós levantarmos um pouco mais ainda a vista, nós vamos lembrar dos julgos que se impõem sobre nós, julgos psicológicos, julgo moral, julgo da cultura onde nós vivemos, o julgo da juventude, o julgo da velhice, essas coisas todas que vão, de certa forma, como que pilhando a nossa vida, roubando energias e nos deixando, muitas vezes, debaixo de tantas dificuldades. Há outros julgos, mas Jesus fala do seu jugo. É esse o jugo que ele nos oferece. Esse é o jugo que nos faz viver muito bem, vivendo debaixo de outros jugos. O jugo do casamento, que a palavra própria já descreve, cônjuges conjugados sob o mesmo jugo, debaixo da mesma tala que nos prende um ao outro. Com o jugo de Cristo que está sobre tudo, nós podemos viver do modo como Ele nos propõe. O jugo por si já fala de um instrumento de disciplina.
a alegoria, a metáfora usada por Cristo do jugo, todos nós sabemos, mesmo quem não é do campo, sabe um pouquinho sobre isso, aquela haste que era colocada no pescoço dos bois e uma espécie de forquilha, duas madeiras que envolviam o pescoço e os tornava ligados um ao outro. E o boi experiente com um boi inexperiente era sempre a maneira como o dono da fazenda, do sítio, da terra que estava sendo arada, ou da carga que era puxada e levada, a tarefa que era cumprida, deveria ser feita, porque debaixo do jugo o inexperiente aprenderia a andar no caminho. Foi isso que Jesus fala, isso que Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo, a experiência do Senhor, aprendam de mim, que sou manso, conduzo com cuidado, machucado muitas vezes pela inexperiência. A nossa desobediência, a nossa rebeldia machuca o nosso Salvador, o nosso Senhor amado, que chora conosco e chora por nós todos os dias. Afastar-se da justiça é o mesmo que escolher uma vida de julgos, sob o peso de problemas, vários problemas esmagadores, de fracasso, desapontamentos que não têm fim, que nunca são resolvidos. Jesus nos convida a viver diferentes. O convite de Jesus é a alternativa para a desolação da vida sem Deus. Esse convite Jesus faz ao nosso coração. A oferta é claramente feita a todos. Vinde a mim, todos. Que coisa maravilhosa. Deus olha e Ele vê como nós não vemos. O que é esse todos? Todos, indistintamente, todos, aqui e agora, no meio desta vida, onde nós labutamos e carregamos fardos pesadíssimos, clamando por descanso. Isto é verdade, isto é real. Agora, Jesus nos convida a vivermos essa realidade. Então nós precisamos saber melhor o que é isso que Jesus nos oferece, em que implica tomar o jugo suave que Jesus aponta, para o qual Jesus nos chama. Vamos fazer aqui algumas comparações, alguns cotejamentos aqui que nos vão fazer entender melhor. Por exemplo, como é que um bom atleta chega a ser um bom atleta? Ou um músico ser um excelente músico? Nenhum bom músico alcançou sua excelência tentando atuar apenas durante a apresentação. Hoje estava muito lindo o louvor, comentei com o Theo. Gente, mas essa turminha está tocando muito bem, muito bonito, com o coração cheio. Dá para a gente ver o que sai e dá para a gente ver o que está dentro, porque nós conhecemos os nossos filhos. Eles são lindos de todas as formas, e o que Deus tem feito em seus corações fala muito sobre o conteúdo da nossa meditação de hoje. Então, para sair o que saiu aqui, não foi assim: gente, vamos nos encontrar hoje, 5 minutos antes de começar o culto, para a gente então fazer a música, o louvor, a condução do louvor para toda a igreja. Eles ensaiaram, aqui e em casa. Caio ensaia muito essa bateria. As meninas decoraram as letras. Cada instrumentista teve que ensaiar, exercitar bastante, bastante, bastante. Em vez de atuar apenas durante a apresentação, em vez disso, cada um deles, cada bom músico, escolheu uma vida de preparação mental e física, investindo todas as suas energias nos exercícios. O esforço consciente é o fundamento estabelecido para as respostas automáticas durante a sua apresentação. É assim que um músico treina. Para compor uma música, principalmente sobre a letra da Bíblia, que muitas vezes nós cantamos aqui, a gente pensa: poxa, ficou bom, é tão fácil,
mas a gente constrói isso, constrói, volta, refaz. Quando a gente apresenta a música aqui na igreja, muito tempo já levou que nós exercitamos aquilo no instrumento, na voz, na composição, tira um pouco aqui, tira um pouco ali. O esforço consciente é o fundamento estabelecido para as respostas depois automáticas. Cantamos no tempo, fazemos as repetições, os recursos e a capacidade apresentados nos minutos breves e importantes da execução de cada instrumento são o resultado de disciplina diária, solitária, que ninguém vê. Exercícios, treinos, descanso, mais treinos, mais descanso. É assim. A vida de um atleta é a mesma coisa. A vida de um bom médico, a vida de um bom professor, e isso vale para muitas coisas. Qualquer empreendimento humano capaz de dar significado à nossa vida é feito mediante esforço, e para chegarmos à ação automática, natural disso tudo, é preciso que haja sempre muito exercício e muita disciplina. Isso se aplica a todos nós, em todos os momentos e em tudo aquilo que nós fazemos bem feito, com excelência na nossa vida. Mas eu não queria falar só de atleta e de músico, que é sempre uma coisa muito bonita da gente observar, mas nós podemos ver como foi que aquele que nos convidou a tomarmos o seu jugo, aprendemos com ele o mestre por excelência, ele é o Senhor da vida, ele é o maravilhoso, ele é o melhor, o conselheiro, Jesus, o nosso amado Senhor. Vejam só, meus irmãos queridos, o principal, o excelente. A propósito, um pouquinho do que eu vou falar aqui sobre ele, bem resumidamente, está contido na maravilhosa carta que nós vamos começar a ler na nossa caminhada juntos a partir de amanhã, capítulo 1 e 2 da carta aos Hebreus, onde fala de Jesus, do Senhor, como foi que ele se submeteu, como foi que ele foi preparado por Deus para mostrar, não que ele precisasse, mas para mostrar, ele andou pelos nossos caminhos, andou e sujou seus pés com a poeira dos nossos caminhos, sofreu os nossos sofrimentos, suou como nós suamos também. Esse Jesus maravilhoso, nós lemos a respeito dele. Apesar de ser o Filho unigênito de Deus, ele não se isentou da necessidade de uma vida de preparação desenvolvida fora da vista do público. A despeito dos eventos auspiciosos do seu nascimento, Jesus cresceu no seio de uma família simples, na humilde cidade de Nazaré. Eu não sei se o Roque conseguiu separar uma fotografia que eu pedi para projetar aqui. Eu vou fazer uma loucura hoje aqui, para vocês verem, mostrar a vocês uma coisa muito interessante. Está aí, Jessé, ou não? Ah, então não vai dar para eu mostrar meu. Cadê o Roque? O Roque me deu um ok. Tá, Roque? Ela sai, lá vem o Roque correndo ali, voando. Cuidado, Roque. Vamos ver, Roque, se essa foto está aí. Eu não disse para a Emília que eu ia fazer isso, não. Mas eu quero mostrar para vocês. Porque eu falei da cidadezinha de Nazaré, a humilde cidade de Nazaré, eu quero que vocês vejam essa foto. Ela me chegou essa semana. Um lugarzinho, bem simples, onde nasceu, e nos primeiros anos da sua infância, essa pessoa que vocês conhecem, eu vou revelar depois, correu por essa rua, é a segunda rua principal desse vilarejo, que só tinha 2 ruas. Essa aí é a primeira, a principal. Essa parte para vocês é aqui, do lado direito, que tem uma calçada mais alta, ali era uma farmácia,
Mais adiante tinha uma outra farmácia, 2 irmãos, seu Luiz Gonzaga e seu José Gonzaga, 2 irmãos farmacêuticos, dono de 2 farmácias ali. Essa vilinha está meio acabada. Depois que várias famílias saíram de lá, ela decaiu muito. Hoje tem algumas pessoas, não sei se vocês veem, na varanda, do lado de lá, eu estou tentando ver como é que vocês estão vendo. Parece que tem uma pessoa na varanda lá, sentadinho. Essa pessoa é um velhinho que está ali, que deve ter uns 4, 5 anos mais do que eu. Tem a cabeça toda branquinha, diferente da minha, que o Theo acusa que eu pinto, mas não é verdade, eu não pinto o cabelo. Nem uso peruca, eu tenho que avisar isso também, de vez em quando. Essa pessoa que está sentada ali, é do tempo desse morador a quem eu me refiro, que viveu os primeiros anos da sua infância, nesse lugarzinho. Descendo essa rua, vindo para cá, ficava a igrejinha, do lado esquerdo, a igreja católica, a igreja presbiteriana, do lado direito ficava a igreja católica. A casa dessa pessoa, o comércio do pai dessa pessoa, ficava quase no final, do lado direito dessa rua. Virando ali no final, quase onde a gente vê o final da rua, tinha o que chamava de um cruzeiro, rodeado por uma calçada, assim, que o rodeava com os degraus, e ali a gente brincava, pessoas brincavam, andavam, passeavam. Dobrando à esquerda, ficava a uns 20 metros a casa dessa pessoa, chamada Josué Rodrigues. Eu morei nesse lugarzinho, eu nasci aí nesse lugarzinho. Lugarzinho pequeno e humilde como Nazaré, na época de Jesus, que era uma cidadezinha pequena. Aí eu fui alfabetizado, as primeiras letras eu aprendi na igreja paroquial, na escola paroquial presbiteriana, e daí eu saí para Bragança, depois uma cidade grande, maior, depois para Belém, e em 1977 vim parar por aqui. Deus começou a me educar sob o jugo de Cristo nessa cidade. Aí meu pai nos ensinou a viver e nos deu tantos testemunhos maravilhosos. Queria que vocês soubessem que eu nasci num lugarzinho bem pequenininho assim. Vocês jamais poderiam, se tivessem podido ir nesse lugar, dizer: daqui vai sair um garotinho que vai estar com vocês lá depois, educado pela graça de Deus, pela bondade de Jesus, o Salvador da nossa vida, aquele que nos ofereceu e nós recebemos o seu jugo sobre nós. Então Jesus, a despeito de tudo isso, dele ser quem ele era, ele nasceu, cresceu no seio de uma família simples, numa cidadezinha pequena como esse vilarejo. Sobre Jesus, aos 12 anos de idade, como nós vemos em Lucas 2,45, Jesus exibiu um conhecimento espantoso no meio dos doutores em Jerusalém. Mesmo assim, vocês lembram do texto bíblico, quem já leu? Ele voltou para casa depois desse fato e no lar com os seus pais ele viveu mais durante 18 anos, sujeitando-se às demandas ordinárias daquela família, como adolescente em casas normais do interior. Deve ter lavado prato também, varrido o quintal, regado as plantas, como todo mundo viveu. Apesar de ser um gênio, ele não fez nenhuma escola especial, não foi a nenhum lugar especial. Ele cresceu com todas as dificuldades próprias que todo mundo vivia naquele lugar. Depois de receber o batismo pelas mãos de João Batista, Jesus buscou a solitude e jejuou, lembram também do quadro bíblico, durante 40 dias no deserto, sendo provado, sendo tentado, sendo preparado. E depois, a seguir, depois disto, na sequência do seu ministério, esteve a sós grande parte do tempo, muitas vezes passando noites inteiras, sozinho, em oração,
antes de ministrar as necessidades de seus discípulos e ouvintes no decorrer do dia. Assim que Jesus foi vivendo, sendo preparado, a partir de tais preparações, Jesus era capaz de manter uma vida pública de serviço por meio do ensino e da cura. Foi capaz de amar seus companheiros mais próximos até o fim, apesar de muitas vezes ele o terem desapontado e parecerem incapazes de acompanhar sua fé e obras. E por fim, ele foi capaz de se sujeitar a uma morte sem precedentes em seu significado intrínseco e efeito histórico. E então, meus irmãos queridos, é esse Mestre maravilhoso, Salvador da nossa vida, o Deus revelado, que nos convida, e nós podemos então, diante desse convite maravilhoso, perguntar ao nosso coração, assolar a nossa curiosidade, em que implica o convite de Jesus para que tomemos seu jugo suave. Não é só uma refeição, não é só um colo para eu descansar, até voltar à minha correria do dia a dia, e tentar viver sujeito, espremido, machucado e ferido pelos jugos desta vida. Em que implica receber o jugo suave que me é oferecido? O fracasso humano está em desejar o que é certo e importante, sem contudo dedicar-se ao tempo de vida que produz a ação que nós sabemos será a ação correta. O que Jesus está nos propondo? Em tentarmos fazer o que é certo, é muitas vezes a nossa atitude, mas evitamos a vida que tornaria isso uma realidade. O que pode tornar a minha vida uma realidade de uma existência que encontra força, dinâmica, qualidade, que não é o que eu tenho, que não é o que eu experimento hoje. O que quero dizer? Tentar explicar melhor. Se desejarmos seguir a Cristo e caminhar no jugo suave com Ele, como Ele nos convida, precisamos saber disso. Temos que aceitar totalmente seu modo de vida, como o nosso modo de vida também. Sob o jugo dele, andar com Ele. Quando eu puxar, Ele que sabe, Ele que me convidou para me ensinar, para me encaminhar pela rota que o Senhor nos tem mandado andar e fazer o que devemos fazer, nós teremos que aceitar totalmente a sua vontade, aprender a obedecer. Então, e só então, poderemos experimentar como o jugo é suave e como o fardo é leve do nosso Senhor Jesus. Na verdade, Jesus convidou pessoas para andar com Ele num modo de vida a partir do qual comportamentos como amar os inimigos parecerá ser a única coisa sensível e feliz a se fazer. Jesus não disse, amem os seus inimigos, vão, amem os seus inimigos. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca disse ou pensou que nós obedeceríamos. Ele disse, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Quer a tua capa? Dá a túnica também. Jesus nunca se iludiu, nunca pensou que o sermão do monte deveria ser cumprido tranquilamente, automaticamente, por qualquer um de nós, dos discípulos, a quem Ele ordenou. Jesus não pensava isso. Ele tem o jugo suave que nos leva a entender que Jesus convidou pessoas para andar com Ele, num modo de vida a partir do qual
o comportamento, como amar, como se importar, como fazer e obedecer aquilo que Ele ordena, se transformaria na coisa mais natural da vida. Para uma pessoa que aceitar andar sob o jugo de Cristo, a coisa mais difícil a fazer, para quem anda com Cristo, sob o jugo de Cristo, seria odiar os inimigos. Muito difícil. Como eu vou fazer isso? Isso é anomalia. Virar as costas aos necessitados, ou amaldiçoar quem o amaldiçoa, assim como isso é difícil para Cristo, e não é assim que Ele fala, não é assim que Ele ensina, também para quem anda com Ele sob o seu jugo. É isso que Jesus nos convida a ser. Para cumprirmos os seus preceitos, precisamos ter esse tempo, precisamos andar com Ele, andar sob o jugo que nos conduz ao ponto em que difícil é não reagir da mesma forma que Jesus o faria. Sabe, está invertido aqui o sentido desse texto ao romance que muitos de nós lemos há um tempo atrás. Em seus passos, o que faria Jesus? Ele nos colocou agora, nós nos passos dele, andando com ele sob o seu jugo. Não é para imitá-lo, é para ser como ele. É isso que o jugo que Jesus nos oferece faz de cada um de nós. Não podemos nos comportar, abro aspas, sob os holofotes, fecho aqui, como Jesus se comportou, se no resto do nosso tempo vivemos como todos aqueles que não têm nenhum compromisso com Ele, nem com a verdade, nem com a beleza e o poder do Evangelho. Um jogador que não treina e quer ir para o campo jogar bem, é tão ridículo quanto um cristão que pensa que pode ser um bom cristão sem querer andar debaixo do jugo que Jesus nos oferece. Por exemplo, irmãos, já aqui chegando ao final da nossa meditação para a gente orar, muitas pessoas, e são as notícias e os protestos, lamentam o problema dos escândalos sexuais que ocorrem em nossos dias, mas mesmo assim, estão satisfeitas em deixar que o papel do sexo, nos negócios, nas artes, no jornalismo, no entretenimento, continue no nível da depravação no qual tais escândalos vão surgindo como consequência natural, produto natural de tudo isso. Outros dizem que gostariam de acabar com a violência, com as guerras, mas ao mesmo tempo mantêm valores e atitudes que tornam a violência e as guerras inevitáveis. Eu vou gravar a minha mensagem e mandar para a Globo dizendo qual é o Brasil que eu quero, desde que o meu estilo de vida não seja alterado. A pergunta é, se o Brasil pudesse gravar a sua mensagem, qual é o tipo de cidadão que ele quer? Está invertido o negócio aqui. São os joguetes dos grandes conglomerados de comunicação para ter mais e mais audiência. Porque não significa absolutamente nada eu dizer agora qual é o Brasil que eu quero, se eu não quiser também mudar para que o Brasil que eu quero seja composto de gente como eu mudado, como eu diferente, como eu ético, correto. Não são primeiramente os políticos, começa comigo, começa com cada um de nós, e eles entram nessa corrente também. Andar sob o jugo suave é aprender com Cristo como viver a vida toda, como investir todo o nosso tempo e nossa energia mental e física como Ele fez. Este é o convite, aprender com Ele a viver conforme a vontade do Pai, viver como Ele, sendo discípulo dEle nas obras. Você acredita que isso é possível? Amém? Acredita? Pentecostalmente? Amém? Eu acredito. Eu acredito não porque eu posso sozinho, eu acredito porque Ele é o Senhor, é o dono, é Ele quem vai fazer essa obra no coração
de quem o aceita, de quem o quer, de quem o recebe. Volto a dizer, irmãos, você acha que Jesus jamais esperou que disséssemos automaticamente, que virássemos automaticamente a outra face, que nós andássemos a segunda milha, que abençoássemos aqueles que nos perseguem, que abríssemos a mão a quem pedisse, e assim por diante, sem estar sob o seu jugo, sem estar andando com Ele, aprendendo a ser como Ele? Estas respostas, em geral consideradas corretamente como característica da nossa semelhança com Cristo, foram apresentadas por Jesus como ilustrações do que seria esperado de um novo tipo de gente, de um novo tipo de pessoa, aquela que com inteligência, firmeza, busca acima de tudo viver sob o seu governo como servos do Senhor e sermos possuídos pelo tipo de justiça que o próprio Deus possui, conforme Mateus capítulo 6, verso 36, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nenhum homem consegue obedecer um conjunto de princípios como os que Jesus entregou no Sermão do Monte, separado da identificação com Cristo. O Sermão do Monte é uma apresentação da vida que nós podemos e devemos viver quando o Espírito Santo habita em nós, quando estamos sob o jugo de Cristo. Por isso o Senhor nos chama: tomem sobre vocês o meu jugo, com amor e fé e com oração, até que Ele volte, até que o Senhor volte. Deus tenha misericórdia de nós, que nós olhemos para esse versículo agora, não somente como quem quer um cobertor por alguns momentos, mas como quem quer, de fato, viver a proposta de Jesus, andar com Ele, sofrer o que tiver que sofrer com Ele e por Ele, e ao término, nós saberemos explicitamente dizer e demonstrar àqueles a quem Jesus nos envia, como o seu jugo é suave, como o seu fardo é leve. Viver com Jesus é viver de fato. Viver sem Jesus é morrer todos os dias, até cessarem todos os nossos movimentos, esforços e tentativas de fazermos a vida, de reinventarmos a nossa vida todos os dias. Ele já nos deu uma vida completa e a possibilidade de vivermos bem, andando com Ele, vivendo para Ele e por Ele, para a glória e louvor do seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Deus nos abençoe. Até o querido.